William Castro Alves, aí em Miami, chamou muita atenção, já tinha chamado atenção ontem à noite, mas hoje ganhou assim, muita propagação, a fórmula que a própria Casa Branca confirmou, de como que se chegou a alguns números para a imposição de tarifas. E a fórmula foi considerada pelos economistas como muito tosca, porque embora se tivesse anunciado, olha, ao impor tarifas, a Casa Branca pensa em todo o conjunto que precisa ser atacado. Conjunto são tarifas diretas sobre bens e serviços, são barreiras não tarifárias, são atrasos nos portos e o que mais você quiser colocar na lista. E todo mundo se perguntou, mas como é que se chega a um cálculo desse mix? E aí percebeu-se que o cálculo não levava em consideração nada disso. Era simplesmente puro protecionismo. A economia americana prospera sob puro protecionismo? Olha, obviamente que não é muito o cerne, não é muito comum aqui nos Estados Unidos, né, não fez parte da história dos Estados Unidos ser uma economia protecionista, isso se deu muito mais em outras economias, a Europa executa muito isso, o Brasil em alguns mercados, que nem eu falei, a China protege a sua economia com uma moeda extremamente desvalorizada vis-à-vis aquilo que seria o normal se ela tivesse um câmbio flutuante. Então, cada país executa o seu protecionismo, né? E ele pode ser considerado também, de certa forma, tosco, né? Quando você controla simplesmente e manipula a moeda. Agora, um ponto central nisso tudo também é que o grande problema que vinha se falando bastante aqui nos Estados Unidos, e é um problema de outros países também, é um problema que a gente, como o Brasil, conhece muito bem, é a questão fiscal americana. E a tentativa das tarifas é uma forma de você aumentar a arrecadação, se estima que poderia arrecadar 700 a 800 bilhões de dólares com essas tarifas, ainda que mesmo que com uma redução do comércio, e assim começar a reduzir o déficit. Junto a isso, o governo ele vem trabalhando fortemente, né, para cortar gastos aqui nos Estados Unidos, demitindo gente, então isso mexe com bastante a opinião pública e mexe também ah, com o status quo. Eu acho que e o Trump ele foi meio que eleito como isso, né, então acho que é um pouco a intenção de uma parte relevante dos Estados Unidos que elegeu o Trump, é dar uma chacoalhada em tudo mesmo, essa aqui é a verdade. Se até agora, né, o déficit comercial ele só com os Estados Unidos ele só aumentava, fazendo tudo que se fazia, indo nos órgãos multilaterais, o déficit fiscal americano também só aumentando, com uma gastança que foi muito elevada no último governo, e o próprio Scott Bessent, secretário de Tesouro, fala muito isso, em um período agora de detox, ou ainda de hangover, né, de ressaca dos Estados Unidos. Bom, tudo isso está sendo atacado e você tem um remédio amargo que muitas vezes é necessário e que muitos países não tomam e que muitos políticos não tomam, né? Vocês até comentaram, né, do Trump ter uma eleição ali na frente e poder perder apoio. De fato, pensando politicamente, não faz nem o sentido as medidas que ele está tomando agora. Mas talvez pensando mais a médio e longo prazo, você conseguir equacionar a questão do déficit fiscal, você reduz a taxa de juros de longo prazo na economia, que é extremamente benéfico, exatamente para investir, que nem vocês estavam comentando agora há pouco.